Olá, galera, boa noite. Gente, tive que voltar, né? Contar um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo depois dessas filmagens, né, ao vivo, que eu tenho falado um pouco a respeito do meu livro, Pé de Laranja Lima. Eu tenho sentido que tem incomodado muitas pessoas, né? Porque a verdade ela nunca fica sem muito tempo sendo descoberta, né? Nada para Deus é oculto, né? Um dia ela é revelada. E eu fico tentando entender, deixa eu baixar aqui que eu botei umas músicas aqui da década de 80, né? Música das baladas, né? De como era antigamente. Aí eu botei aqui pra ouvir, deixa eu ver o que eu posso fazer. Né? Então assim, ultimamente tem entrado umas pessoas no meu zap, no meu face, se dizendo amigas, né? Me tendo como filho. Desculpa eu falar assim, tá? Eu posso até ser que eu esteja errado. Mas tudo agora acontece de uma hora para outra, né? E tem uma pessoa que é de São Paulo, né, que eu fiquei abismado agora com uma mensagem que eu vi no Zap, né, no perfil dela, com um lobo, né, um desenho de um lobo, dizendo não me subestime, né, que é, tipo assim, como se isso me afrontasse. Eu não tenho medo, eu não fugia de homem, muito menos de mulher, né, à toa que eu copio, né, que eu copio as Marias. E Maria, meu filho, tá sempre com um sorriso no rosto. E Jezabel sempre tá de cara feia, né? À toa que os maridos correm, saem correndo e pulam cerca, né? Porque pra ficar de cara feia, então ele quer uma que sorri, né? Tu acha que as de fora vão dar mole, né? E veio botou essa mensagem. Eu fico tentando, uma pessoa que só queria meu bem, só falava que queria ser mãe, cheguei a bloquear, né, no meu zap. Aí entrou em contato com meu companheiro, perguntando saber o que tinha acontecido comigo. Eu achei aquilo estranho, porque Deus tinha me revelado numa pregação de uma pastora que tinha gente que estavam ali se fazendo de amigo ou de amiga, mas estava ali para poder me observar e me vigiar, né? Porque como eu tive que descobrir tudo isso do livro sozinho, né? Não tive ninguém para poder estar falando, então assim, eu tive que resgatar, eu tive que ir lá no fundo do poço, né? Para poder trazer as lembranças juntamente com as informações que meu pai colocou no livro. E Ivani Ribeiro fez a adaptação para a novela. Tá, aí fora que outro dia, né, eu estava num borracheiro, num amigo meu aqui na região do Lindo Parque, e eu tinha parado para conversar com ele, a gente começou a brincar, relembrar dos nossos tempos de criança, né, e começamos a se divertir, rir pra caraca. Me para um carro importado do outro lado da rua. Aí eu cheguei para esse meu amigo que é borracheiro, e falei assim, vem cá, tu tá esperando alguém? Ele, não. Eu falei, aquele carro que lá tá do outro lado, você conhece? Não. Eu falei, tá. Peguei, continuei meu caminho, falei, pô, cara, eu vou lá que eu tenho que fazer os trabalhos. Fui andando, daqui a pouco o cara do outro carro, que estava do outro lado, ele me pega e faz com o dedo assim, ó, ajeitando o óculos. Ou ele estava me mandando para aquele lugar, ou ele estava ajeitando o óculos, né, que eu achei aquilo incrível. Aí eu depois passei, perguntei ao rapaz se aquele carro tinha voltado lá para falar com ele, ele falou que não, depois que eu saí, ele deu um tempo e deu seguimento atrás, né. Então eu costumo dizer que hoje em dia o que temos de Big Brother, meu filho, não precisa nem participar do programa do Big Brother. O que tem de Big Brother na rua te observando não está no gibi, né? Mas por quê? As pessoas elas estão acostumadas a fazer merda e acham que todo mundo é igual. Não é porque um erra que todo vai errar. Uma fruta podre, ela é capaz de contaminar uma fruteira inteira, se você não tiver cuidado. Né? Então eu não ligo para essas afrontas, se vocês estão aí mandando, eu não estou nem aí, mesmo porque eu tive que descobrir sozinho. Eu para chegar até aqui eu não dependi de mãe, de pai, de parente não, porque todos me rejeitavam. Eu achava que era por causa da minha opção, mas na verdade era por causa da minha história. Em questão do que esse livro trouxe, em questão da percussão e das vendas que foram feitas, trazendo sendo um livro milionário, porque ele rodou pelo mundo inteiro, né? A personagem Jandira, que fazia a minha mãe na novela e no filme, comprou, segundo eu tive observando no site, ela comprou algumas ações da TV Band, ela também é dona de lá. Aí eu disse, nem os artistas da Rede Globo, que ganham tão bem, conseguiu comprar as ações da Globo, né? Acho estranho, né? Então assim, eu não tenho que ficar dando em volta ou dizendo uma coisa para poder ter que ir em volta não, porque como eu te falei, eu tive que aprender sozinho, não é à toa que José Mauro de Vasconcelos Lindael Oliveira, leva meu nome, Oliveira, tá? Meu filho também, minha filha também, né? Seja bem-vindo aí você e toda a sua família. Então assim, gente, eu não tenho que ficar dando volta. Antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar, agora a gente fala a verdade não presta. Quer dizer, eu fui submetido, como eu falei na outra vez,
para fazer, vou falar aqui que eu ia falar no meu outro vídeo, mas vou falar aqui só para vocês entenderem. Você é pai, eu tenho 2 filhos, meu filho está com 18 anos, minha filha está com 14 anos, criei os filhos das minhas amigas, essa geração que a gente já está indo para a 4ª geração, crianças que eu vi na barriga que hoje são pais, né? Todos eles, qualquer pessoa que você chegar e perguntar sobre a minha pessoa, você só vai ouvir coisa boa. Tem uns que falam besteira porque são não amados mesmo, mas todo mundo, ninguém nunca tem que falar isso de mim. Eu nunca abusei com filho de ninguém, tá? Eu criei criança, eu cuido com criança, eu trabalho com criança, eu moro dentro de uma comunidade. O que acontece? Você imagina hoje, hoje eu estou adulta, naquela época eu era criança, naquela época eu tinha 5 para 6 anos. Os primeiros abusos começaram com 2 anos de idade. Agora você que tem filho, eu tenho uma filha menina, mexe com a filha minha, você não arrebenta um desgraçado desse. Não é porque o mundo mudou que a minha educação vai mudar. Tá? Não é porque os outros não aprenderam com a educação de nossos pais que eu vou mudar a minha educação, porque nós aprendíamos apanhando. Tá? Hoje, como é que está o mundo de hoje, as crianças de hoje, né? Quem pai não bate, o de fora bate, está tudo certo. Então você imagina, você com uma criança com 5 para 6 anos, eu chorei. Sabe o que é você se derramar em lágrimas, né? Lembrar que isso tinha um pacto feito para poder criar um silêncio entre os autores, para que eu não soubesse sobre a origem do livro, nem soubesse sobre a origem do meu pai, porque fizeram uma confusão na minha mente. Então você imagina você pegar uma criança de 5 para 6 anos, botar dentro de um quarto escuro, que é onde eu fui jogado, eu falo com todas as letras, que foi o Alexandre Fialho, parente da Dona Estela, que mora na Dona Vila, que eu tenho grande apreço, tanto pelo seu Luiz, pela Dona Estela, que não tem nada a ver com essas imundices que eles fizeram, me jogou para dentro desse quarto escuro, que era o quarto da Marinete, que era amante ou companheira do Luizinho, que era o filho do seu Luiz, me jogou para dentro desse quarto escuro, onde os homens, quando eu cheguei lá dentro, já tinha um homem de capuz vermelho, tá? Representado pela uma entidade chamada Exumaré. Eu só fui saber que era a entidade Exumaré porque tem um vídeo da Clara Nunes que ela fala sobre essa entidade, e eu fui pesquisar na internet como eram feitas as tradições e o pacto em questão a essa entidade no centro de Umbanda. A Jandira, a personagem, que é a Vera ou a Baby, ela é dona de um centro de Umbanda. Né? Eu pesquisei também sobre a vida dela. Eu fui mandar um convite para ela, logo que a amiga dela me conheceu, quando eu me apresentei como Zezé, eu entrei no Face dela, tanto no Face quanto na comunidade, mandei o convite para ela dizendo que eu era o Zezé. Ela me rejeitou. Aí eu lembro dela, eu lembro que ela era amiga da Georgette, eu lembro quando ela jogou um pacote com um pano branco, com aquilo ali era alguma informação sobre o que eu tinha dentro de um rio de água corrente, porque na nossa época era roça e era muito verde, eu não sei para onde foi parar aquilo, eu só via que descia por água corrente, como no filme atual mostra jogando na lama, tanto que no filme não mostra, na versão antiga não mostra sobre essa história, só quem sabe dessa história é eu e os autores. Bem, o que acontece? Me jogaram para dentro do quarto escuro. Nisso, quando eles me jogaram no quarto escuro, tinha um homem vestido com um chapéu semelhante a esse, que é o que eu represento, que eu resgato a cultura, não porque eu sou de centro, eu só resgato a cultura porque a macumba, ela veio dos escravos, porque naquela época eles não tinham acesso às igrejas dos seus senhores, e se sentindo excluído, criou sua própria instituição, dando nome aos seres e à natureza e os animais, porque eram descendentes de índios, só que hoje as pessoas usam para fazer o mal para os outros, e o mal que nós desejamos para os outros volta em dobro para a gente. Então assim, ela me jogou para esse quarto, e tinha esse homem representado por esse chumaré, com uma vela entre as pernas, com um chocalho que chegou na minha mão do nada, né, com esse aqui fazendo esse barulho, enquanto os homens nu, pelado, eu era uma criança, eu tinha 5 para 6 anos, enquanto os homens pelados, tá? Eu vou falar logo português claro, porque quem tem filho sabe que eu estou dizendo que isso para mim foi um trauma, tá? Porque se eu falar o que eu resgatei dessa história e lembrando de alguma situação, sabe, da descoberta, descobri isso aqui tudo sozinho, puxando, sabe, e lembrando, e trazendo. Se não fosse minhas lembranças e a memória que meu pai trouxe, eu não estaria lá sabendo dessa história, mesmo porque o nosso tempo era roça, todos aprontavam. E o que acontece? Me jogou para dentro desse quarto escuro. Quando eu cheguei lá, os homens começaram a gritar, e todo mundo naquele quarto escuro, só que o que clareava era a luz da vela, que estava entre a perna desse chumaré, que eu consegui enxergar e só via essa parte para cá, que era a barba, né? E essa parte aqui assim, e eu não via o rosto, só vi ele com aquele capô, com aquela roupa, vestido, que é o que vocês vêem nas fotos de Exumaré. Tá.
Aí botaram esse nome, né? E nisso, todos nus, né? Abusando do meu corpo, brincando de todos os tipos de ações. Depois ejacularam em cima de mim, meu corpo ficou todo lambuzado. Do lado desse quarto da Marinette, que quem mora na vila, nos Teixeira aqui, sabe que eu tô falando, que depois eu vou compartilhar pro Facebook, que é o pessoal lá de onde eu moro, que acompanharam o meu crescimento, sabe do meu caráter, sabe a pessoa que eu sou, não pode, esses não me julgam pelo erro dos outros, e cresceram comigo e contam a minha história melhor do que eu, porque conviveram comigo, né? Foram eles que me deram teto para morar. E o que acontece? Me jogaram nisso, eu fui pro banheiro, né, que tinha do lado, que era um banheiro que era compartilhado entre esses quartos, que as pessoas moravam, e fui me lavar. Nisso que eu me lavei, né, que eu fui me lavar, eu peguei uma toalha que já estava ali no local, parecia que já estava pronta mesmo para eu poder me limpar, e comecei a me enxugar. Eu era criança e comecei a me enxugar. Com vergonha dos meus coleguinhas a ver ou alguém assistir, e eu ser mal interpretado porque a gente levava surra. As pessoas não compreendiam a gente, preferia mais ouvir os adultos que mentiam do que a gente que era criança que contava a verdade. O que acontece? Eu peguei, corri para casa do Dona Estela, que eram os meus amigos, que, nossa, eu tenho só coisas boas de falar desse pessoal, que é a Dona Estela e seu Luiz, que eram evangélicos, cristãos, que a igreja, que é a casa de oração que tem nos Teixeira, foi criado pelos integrantes da maçonaria. Eles se juntaram, criaram essa instituição, que é a casa de oração, onde a nossa geração, os pais, avós, iam ali, eram aquela tradição de religiosidade, sabe, que com respeito, a gente usava véu, aquelas coisas todas, e foi fundada, tanto que os autores, os parentes, todos ocuparam aqueles terrenos ali, porque aqueles terrenos ali pertenciam aos ribeiros, né? Porque quando a Ivani foi morar ali, ela foi morar num dos sítios que pertencia aos ribeiros. Dali não tinham tantas casas como tem agora, era só fazenda, era lugares de criadouro, lugares de plantação, tinha até gados, né? E tanto que o terreno que hoje é a comunidade, que é da Civaga, que é a favelinha, né, que tantos falam, os donos eram de uma mesma pessoa. Tá. Aí até aí eu não posso responder, vou responder em questão a minha pessoa, o que eu vivenciei naquele dia, não pelos grandão, porque ali eu só pegava informações do que as pessoas me contavam. Então assim, eu corri para a casa da Dona Estela. Nisso que eu corri para casa da Dona Estela, entrei para o quarto do seu Luiz estava deitado na caminha dele, de lado, né, porque ele era alto, né, dormindo. Aí eu chamei tio Luiz, ele pegou, me chamava de Paco. Paco é meu apelido, que o pai da Arlete, que é hoje padrinho da Godoy e da Lili, né, que eu acredito que seja do seu Gabriel e a Dona Santinha, que é a mãe do Vavá, que no caso é o Wagner, também não posso responder, só os autores. Eu me chamava de Paco, então esse apelido apegou na região. Então corri para casa da Dona Estela, estava o seu Luiz deitado, ele, Paco, o que houve, o que aconteceu? O que foi, seu Luiz? Aí eu peguei, abracei ele, né, muito forte, e comecei a chorar. Nisso que ele viu que eu estava chorando, que eu chorava de soluçar, ele pegou e chamou a Dona Estela. E pediu que a Dona Estela fosse até a cozinha e pegasse um copo d'água com açúcar e me desse para me acalmar. Essa é a lembrança que eu tive do pacto de silêncio entre os autores homens que cometeram essa prática em questão do silêncio para que eu não soubesse da origem do livro. Por quê? Porque naquela época eu já aprontava no meio dos matos, que eu adorava pegar passarinho. Então o que acontece? O medo da minha história, e isso incentivar outras crianças, foi tirado do meu direito autoral. Só que não justifica os autores que abusaram do meu corpo ter feito o que fez. Tá, ponto, final. Então aqui eu só estou mostrando porque eu não sei se outras pessoas sabiam da minha história, ou sabiam a parte negra que há atrás desse livro. Até mesmo quem fez a própria divulgação. Então assim, eu não julgo o caráter. Eu tive vários amigos, essas pessoas se tornaram famílias para mim. Então eu aprendi com a vida, eu aprendi, sabe, a me defender sozinho, sabe? Aí eu fico vendo essas pessoas que não aprendem com a educação, acham que pode tratar o ser humano como um bicho ou como um animal, sabe? Desfazer. Então eu fico falando assim, foi necessário acontecer tudo isso. Foi importante acontecer. Por quê? Porque se não acontecesse, eu não aprenderia o que é viver uma situação dessa. Então para poder entender outra pessoa, a gente tem que viver. Então eu vivenciei.
E assim, não tenho mágoa, né? Não tenho raiva dessas pessoas. Pelo contrário, eu quero partir daqui para outra vida com meu coração limpo, tá? Mesmo porque o meu maior compromisso está com Deus, tá? E é com Ele que eu conto, é com Ele que me trouxe até aqui. Às vezes as pessoas acham que esse trabalho que eu faço aqui é fácil. Na rua a gente encontra pessoas que te julgam mal, estão acostumados a ser ruim e acham que todo mundo é igual, quer destratar a pessoa para se colocar na razão, mesmo sabendo que está errada, mas para quê? Para poder manter a moral em questão da sua pessoa, em questão da sociedade, questão do constrangimento devido à humilhação que possa sofrer e achar que isso não é, tá? Os humilhados, a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Não precisa eu exaltar ninguém, não precisa eu passar por cima de ninguém para poder me favorecer, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu tô aqui, ó, nessa cidade. Eu já não sinto muita vontade, acho que pelo tempo que eu já estou morando aqui. Aqui eu fiz uma família, aqui eu tenho amigos, claro que também tem inimigos, tem pessoas que não vão com a minha cara, que não gostam, de me tratam na falsidade, a gente vê no olhar, né? No olhar não precisa nem a pessoa falar, eu já descrevo a pessoa toda, né? Até o que ela pensa, antes de pensar eu já sei o que ela está pensando. Não é à toa que foi entregue para essa entidade, que Xumarelli é isso, né? Ele é tudo, assim, independente do pacto, do que foi feito, né? do trauma que eu passei, do sofrimento que eu vivenciei desses tempos para cá. Isso só me ensinou a ser mais forte. Mesmo tão fraco, às vezes eu penso em tirar minha vida, eu penso em, mas sabe, não é de mim isso, não é minha educação fazer isso, que exemplo eu vou dar? Porque o maior recompensa eu recebo é no olhar de uma criança, é no sorriso, de uma simplicidade de um ser humano, né? Ver o quanto o trabalho está sendo importante, a questão do que eu faço para as pessoas e para poder se autoajudar, para manter esse projeto aqui a ser desenvolvido com poucos recursos que eu tenho. Né? Amanhã é meu aniversário, não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Né? Amanhã eu não vou fazer festa. Fazer festa, eu vou comemorar o quê? Né? Sim, a minha vida eu comemoro fazendo as orações a Deus. Né? Eu não tenho motivos para comemorar. Apesar de saber que a minha vida virou história, rodou pelo mundo inteiro, sou conhecido por tudo quanto é lugar. Né? Pessoas me copiam, né? Criam estudos sobre o meu trabalho. Então eu vejo que minha vida virou história, né? Eu só agradeço meu pai por ter realizado esse sonho meu. Esse foi o maior presente que eu pedi para ele. Eu só queria um presente e esse foi o presente que ele me deu. Então assim, eu só fico chateado, não chateado, fico chateado, ainda mais para. Eu acho que eu vou me rebaixar para mensagem Furel. Filho, é o que eu falo, quer matar, mata. Estou aqui nessa vida de passagem. Baixar a cabeça para marmanjo velho, eu não baixo mesmo. Pode botar mensagem, pode mandar papel de parede mandando indireta, eu não estou nem aí. Eu respondo por mim, não pelo meu igual que não aprendeu com a educação dos nossos pais. Eu só deixo as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas no outros países que são, como é que se diz, Big Brother, né, que está ali para ficar observando, só deixo, quer ver? Fica lá, vai ficar lá, ó, tô nem aí, né? Falo com quem tem que falar, até nas palavras eu já sinto uma certa negatividade, né? Eu já sinto uma má influência, acho que é de experiência da vida, né? Experiência que a gente tem na vida. Então eu não dou importância para isso. Graças a Deus, Deus tem enviado pessoas de luz, né? Tem enviado pessoas verdadeiras, pessoas honestas, não é à toa que a verdade nos liberta, né? Maria, muitas Marias estão aparecendo. A Jezabel, eu fujo delas, faço igual a José, eu fujo delas, porque senão, meu filho, é problema, né? Então eu estou fora de problemas. Já basta os meus, que são muitos, que eu tenho que resolver. Né? Eu creio que foi 2 filhos, não foi pessoas que não aprenderam com a educação, não. Né? E traição só se faz uma vez, pode ter certeza. Você pega o exemplo de Davi, né? Davi, o rei Davi, que matou o seu soldado para poder despojar da esposa por causa da ambição e da cobiça da carne, Gálatas 5, obra da carne e fruto do espírito. A carne está sempre desejando. Eu falo mesmo porque às vezes eu olho na rua, vejo cada, fico, meu Deus do céu, o corpo chega a balançar, né? Mas primeiro que eu mantenho o respeito, porque se eu não gosto que mexa com o que é meu,
Eu não gosto que mexa com o que é dos outros. E eu sou ainda daquela época, vai mexer com o meu, vai mexer com vara curta, rapaz, que ninho de formigueiro é melhor deixar quieto, entendeu? Então cada um com seu cada um, o mercado está grande, não precisa ninguém ficar destruindo a vida de ninguém para poder ganhar em cima dessa mulher. Tem gente que fica gritando assim, ah, viado velho. Viado velho é ofensivo, né, pra gente que ouve isso. Aí eu falo assim pra minha filha, olha pra minha cara, ó, 41 anos, né? Todo inteirão, sem uma ruga. Vou falar assim, eu falo com todo orgulho, né? Que eu vim da década de 70. Apanhei pra caraca, aprontei muito, deixei muita gente de cabelo em pé, invadi terreno dos outros, fiz tudo que eu tinha que fazer, ó. E aí? O respeito, é primeiro lugar. Não é à toa que os empregados do diabo são os primeiros a partir, não é verdade? E tu já viu, ainda mais botando o nome de Deus no meio. Tu viu o caso do Titanic, se é verdade eu não sei, mas eu tiro pela minha história, né? Que tudo que está ali no livro foi verdade. Tanto no livro quanto na novela. Não digo a segunda versão porque eu não li ainda. Essa nova que fizeram, em questão dessa novo filme que fizeram. Tudo ali também no segundo filme que fizeram, a maioria é muito bem parecido, mas a parte do seu Paulo que rouba o meu dinheiro, isso é pura mentira, que meu pai nunca teve esses costumes feios. Minha avó sempre trabalhou, a gente devia, ficava assim, mas pagava. Meu filho, mas até hoje era desse jeito, né? Assim, atrasar, quem que nunca deveu? Quem que nunca pegou fiado? Não é verdade? Quem que nunca ficou devendo? Às vezes deixava até de pagar uma coisa para botar comida dentro de casa, não é verdade? Então assim, as pessoas não entendem, fica se julgando, porque está acostumado a fazer com os outros e acha que todo mundo é igual a eles. Ah, meu filho, hoje mesmo eu estava na rua, eu fui fazer um trabalho, mas como São Gonçalo está parado, as vendas estão muito baixas, porque eu estou com algumas promessas, né, de pessoas para poder estar ajudando. E eu vou conseguir mais indo para o Rio. E o que acontece? Eu me parei num bar, né, de uma pensão, né, e fui conversar com um rapaz que estava dando um pouco de importância em questão do que eu falava do projeto, devido um pouco do preconceito que a gente sente. E nisso tinha um outro rapaz, um coroa, né, também que eu senti que estava com um pouco de preconceito. E começou a vir com palavras, tipo assim, usando de má índole para poder jogar a gente na rede. Aí eu já sabendo, porque eu conheço minha geração, não posso responder pela geração de hoje, que a educação é diferente, mas a minha, rapaz, ainda mais eu, vim da década de 70, vivia na rua, né? Aí ele começou a falar, eu falei assim, meu projeto é da Luluzinha, eu já joguei logo a Luluzinha, né? Eu não tô falando, tô falando da Luluzinha, rapaz, qual o problema da Luluzinha? Qual o problema? Tu lembra da Luluzinha? Não lembro, tu lembra da Luluzinha, dos desenhos, bolinho, ovinho, a glorinha? Então, rapaz, eu faço os 5, ok? E outro, trabalha com criança, não é com barbado velho não. Aí ele pegou e eu comecei a vir com aquela ignorância, né? Vindo com palavras torpes, eu não tenho paciência, porque eu vivia discutindo com o português, né? Não só com ele, qualquer pessoa que perturbasse minha mente, nos Teixeira eu já sou conhecido por ser barraqueiro, né? Mas um barraqueiro relax, tranquilo, né? Que eu nunca quis mal de ninguém. E o que acontece? Veio e começou a falar um monte de besteira. Eu falei, olha só, rapaz, você é cheio de cabelo branco, vai dizer que tu nunca foi pro mato pegar passarinho, nunca brincou de pique-esconde. Eu não posso falar com essa geração que não vai entender, mas a minha geração, eu vim da roça, rapaz, vim do mato. Eu nunca pegar, quem nunca pegou passarinho o quê, rapaz? Eu engano esse povo que tá aprendendo com a vida. Agora a minha, eu já boto, já descrevo todinho. Agora me dá licença que tem hora que a Luluzinha vira homem, que até os cabelos viram chicote. Aí me xingou, né? Xingou a mãe, eu já não ligo mesmo, porque como eu não sei nem quem é meu pai, então não vai me ofender tanto. Aí eu peguei e falei, tá, claro que eu sei quem é meu pai, né? Aí hoje eu sei, mas antigamente eu não sabia porque eu não sabia da história do livro, tá? Aí ele pegou, esse meio invocado, mandou para aquele lugar, falou, olha só, rapaz, desci Gonçalves e mandava todo mundo para aquele lugar, não é? Mexe com a língua dela, ela não tinha resposta na ponta da língua, ela conhecia a geração dela, eu não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente, mas a nossa, ou aprendia apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. Opa, me deixa quietinho que eu tenho mais o que fazer do que ficar discutindo com o barbado velho que não quer compromisso com a vida. Eu quero, que eu tô aqui igual o Jonas, preso na barriga da baleia, trabalhando em outra, pelas crianças, tá? Porque foi assim que nossos pais nos ensinaram. E tu acha que tá sendo fácil? Aí vem você que tá aí sentadinho, bebendo cerveja, vem aquele, manda licença que eu tenho mais que fazer. Pô, eu ainda dá licença. Peguei e fui embora. Deixei ele lá falando sozinho, ficou lá gritando. Já viu aquelas galinhas que estavam no galinheiro? Tava assim mesmo. Eu não entendia nada que ele falava, botei o fone no ouvido e fui embora.
Deixei ele pra lá falando com as negas dele, porque eu não tô preocupado com o que ele pensa, eu deixo de pensar ao meu respeito, porque eu respondo por mim, né? Hein? Eu não vou falar isso com o jovem de agora, uma geração de agora, que não aprendeu. Aí eu vou estar arrumando problema, porque eles não entendem o que é a nossa língua. A gente, para falar certas coisas, porque a gente fala inglês. Eles não entendem. Por quê? Porque se a gente conta a nossa vida para essas pessoas, vira história, né? Porque eles não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Meu café já até esfriou, né? Hum. E é isso, o que vale é o respeito. Eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, não. Eu estou cheio de problema, é problema para cá, é problema para ali, é etc. Né? Logo dia do meu aniversário, a gente sabe que é o inimigo, já fica furioso, já começa a usar os seus empregados. Se a gente não tiver direcionamento a Deus, a gente cai e deixa de se abater. Eu estou nem aí para o que penso ou deixo de pensar. O importante é que o meu trabalho está sendo feito. Com todo sacrifício, com pouca dedicação, porque eu não tenho saído muito, mas essa semana eu prometo que eu vou estar indo fazer essas visitas. E é isso, né? Bem, cansado já, né? Porque o corpo parece que não aguenta. Como eu te falei, eu trabalho desde quando eu era criança. Não só para ajudar a família, mas também com fazer com orgulho. Mas também para poder me autossustentar e me manter, né? Em questão do que eu fazia até hoje. Graças a Deus, tá indo tudo bem, né? A gente faz o nosso pezinho de meia, né? Mesmo porque também depois voltar a gente tem alguma coisa. E aí fica nessa luta para manter, né? Porque aqui em São Gonçalo parece o Egito. A gente só trabalha para poder pagar imposto, porque ladrão que é ladrão, desculpe falar com toda a expressão e com toda a correção, ladrão que é ladrão não vem maltrapilho, vem de terno e gravata, a gente dá certo para fazer para essa corda, não é verdade? Então pronto, ainda bem. É só ver os filmes do Mazzaropi, lembra do Mazzaropi? O Mazzaropi também era brabo, bem rapaz, se duvidar até a dona Stefani, que é a dona Abigail, tem alguma coisa com os Mazzaropi, porque as duas é bem parecido, até o jeitinho de falar, né? É isso, gente. Então esse é o pacto do silêncio que foi feito pelo Centro de Umbanda, né, para poder fechar os direitos em questão do que eu teria que receber como autoria em questão da minha origem. Eu sei que tem Big Brothers aí observando, né, também tudo que eu faço meus vídeos públicos, já para demonstrar que eu não tenho medo de babado velho. Né? Minha vida é um livro aberto, tá? Estou aqui para trabalhar, não para querer arrumar confusão com ninguém. Não dependi desse livro, bem que seria muito bom, ajudaria muito com os projetos que eu tenho para estar desenvolvendo. São muito bonitos, né? Que eu aprendi com meus professores. E cheguei até aqui, não cheguei, falei que ia atravessar o mar, atravessei o mar, continuo conversando com meu pé de laranja lima. Tem mais dois amiguinhos, que é o meu pé de mamona e meu pé de cidreira, né? E minhas plantações que você gosta, tem babosa, tem boldo que eu acabei de pegar que meus morreram, né? Boldo até cana, nasce ali, só de ver crescer já me dá orgulho, sabe? Mesmo sabendo que não tem aquelas plantações de canavial, como a gente via na nossa época, etc. É isso aí, gente. Então vou lá que eu falei um pouquinho, então tá aí o recado, gente. Pode mandar, fale mal, fale bem, mas fale de mim. Tá bom? Boa noite. Fica com Deus aí, que Deus abençoe. Marcos Vinícius, representado no livro do Meu Pé de Laranja Lima como Zezé, da empresa Brega e Telecomunicação do projeto Sinal da Paz, Solidariedade. Boa noite. Hoje é dia 11 de 6 de 2019.